Olá, pessoal. Às vezes, a vida de uma pessoa pode mudar completamente por causa de um único fato, um incidente, uma carta ou uma conversa. E não se trata apenas do bater das asas de uma borboleta que, em teoria, pode causar um tsunami do outro lado do mundo. Às vezes, o próprio destino muda seu curso quando fazemos uma ou outra coisa. Não acreditam? Bem, temos alguns exemplos para provar isso. E embora muitas dessas histórias possam parecer inacreditáveis ou até mesmo inventadas para ganhar curtidas nas redes sociais, todas elas aconteceram de verdade. Vamos lá. Nossa primeira história aconteceu na Austrália e tem a ver com um casamento. Sim, um casamento, aquele acontecimento super importante na vida das pessoas, capaz de mudar a vida para sempre. Say yes. Essa é a história de uma jovem noiva chamada Cassie. Cassie estava se preparando para casar com o amor da sua vida, um rapaz chamado Alex, com quem ela namorava há vários anos. Só faltava uma noite para o grande dia. O luxuoso vestido branco já estava pronto, o buffet já havia sido encomendado e os convites tinham sido enviados para as pessoas mais queridas. Parecia que tudo estava correndo perfeitamente, quando de repente tudo deu errado. Na noite anterior ao casamento, Cassie fez uma festa de despedida de solteira e estava se divertindo com as amigas. O telefone dela estava no outro canto da sala e de uma hora para outra começou a vibrar sem parar. Alguém estava mandando uma mensagem atrás da outra para a noiva. A insistência foi tanta que Cassie decidiu verificar quem era. Ela tinha recebido uma mensagem de um número desconhecido com um texto estranho. Eu não me casaria com ele. E você? Ela poderia ter ignorado, afinal podia ser só alguém invejoso ou uma pessoa que gosta de fazer piadas de mau gosto às vésperas do casamento, mas junto com a mensagem, Cassie recebeu muitos prints e fotos de seu futuro marido com outra. A noiva também recebeu uma enorme quantidade de mensagens trocadas entre ele e uma mulher desconhecida, além de várias fotografias dos dois. A amante do Alex era completamente diferente da Cassie. A troca de mensagens durou vários meses e as últimas delas tinham sido enviadas poucos dias antes. E não eram mensagens de amizade nem uma inofensiva troca de memes. Não, Alex fazia elogios explícitos à garota desconhecida, dizia que não conseguia parar de pensar nela. Em alguns momentos, ele até lamentava o fato de que Cassie não sabia fazer certas coisas tão bem quanto ela. Bem, você provavelmente já imaginou o conteúdo da troca de mensagens do casal. Depois de ler tudo, Cassie começou a chorar descontroladamente. Afinal, ela tinha sido traída pela pessoa que mais amava, pelo homem que ela achava que seria o escolhido. Além disso, o casamento com o Alex estava marcado para o dia seguinte. As amigas começaram a insistir que Cassie cancelasse imediatamente o casamento e até cogitasse arranjar alguém para dar uma surra no noivo. E dá pra entender. Afinal, elas queriam que aquele cara que fez mal para a amiga delas pagasse pelos seus atos. Mas a pobre noiva não sabia o que fazer. Ela realmente amava o Alex e queria se casar com ele. Seu mundo estava desmoronando diante de seus olhos. A garota estava tão preocupada que não dormiu naquela noite. Ela estava muito chocada para ficar com raiva ou sentir algum outro tipo de emoção. Aquele vestido com o qual a garota tinha sonhado há tanto tempo agora parecia uma fantasia estúpida. Tudo perdeu o sentido. Cassie não conseguiu dormir e de manhã ela finalmente decidiu o que faria. Não, ela não ligou para o Alex, não fez um escândalo e nem sequer foi até ele para discutir a relação. Cassie queria vingança, queria que o noivo sentisse a mesma dor que ela sentiu e tinha feito um plano realmente diabólico. E finalmente chegou a hora do casamento. Os convidados estavam sentados em seus lugares, o Alex estava esperando a sua noiva no altar e ela começou a caminhar em direção a ele com seu lindo vestido branco. Tudo parecia a cena de um filme ou até mesmo um sonho transformado em realidade. Mas quando Cassie chegou até seu noivo, ela se virou para os convidados e anunciou em voz alta: "Não haverá casamento hoje. Parece que Alex não é a pessoa que eu achei que era." Imagine a reação dos convidados naquele momento. As pessoas ficaram tão chocadas que não conseguiam pronunciar uma palavra, mas Cassie não deixou nem os convidados se recuperarem do baque. Ela abaixou o buquê, ligou o telefone que carregava na mão e então começou a ler as mensagens de Alex e sua amante. Ela leu tudo, até os detalhes picantes que, cabe dizer, eram muitos. A cada frase lida, Alex ficava mais pálido. Não havia dúvidas, ele reconhecia cada uma das mensagens porque era o autor delas. Os olhos de Cassie estavam cheios
rios de lágrimas, mas ela continuou lendo. E quando a mulher finalmente olhou para o seu noivo, ela percebeu que ele não tinha nada a dizer em sua defesa. O Alex simplesmente abandonou a cerimônia. O padrinho dele foi atrás. A família de Alex estava horrorizada, mas Cassie já estava mais calma. Ela viu que tinha feito a coisa certa ao cancelar o casamento e decidiu obter o máximo daquilo tudo. Afinal, o dinheiro já tinha sido gasto. O banquete estava encomendado, não tinha como não aproveitar a festa. A menina guardou o telefone e dirigiu-se aos convidados com as seguintes palavras: "Eu amo todos vocês e estou muito feliz por vocês estarem aqui. Hoje não haverá recepção de casamento, mas em vez disso teremos uma festa para celebrar a honestidade, buscar o amor verdadeiro e seguir o coração, mesmo que isso nos machuque." A resposta foi um aplauso desajeitado. No entanto, Cassie não ligou para a reação dos convidados. Ela sabia que tinha feito a coisa certa. Às vezes, milagres acontecem na vida das pessoas, mas eles acontecem por um motivo e não sem uma razão. Para merecer um milagre, você tem que trabalhar duro. Um homem chamado Art Bouvier conheceu um rapaz chamado Jaqueline Reagan em frente ao seu próprio restaurante. O tempo estava horrível, um vento frio soprava e o que deveria ser uma calçada tinha se transformado num rink de patinação. Reagan perguntou educadamente a Bouvier quanto tempo demoraria para ele caminhar até um certo cruzamento e o dono do restaurante respondeu que faltava pelo menos uns 9 quilômetros até lá. O tempo estava péssimo e Bouvier aconselhou o jovem a pegar um ônibus, mas em vez disso, Reagan continuou andando. Uns 20 minutos depois, Bouvier tinha terminado seu serviço no restaurante e foi tomar um café de carro. Imagine sua surpresa quando ele viu aquele rapaz caminhando em direção ao destino com aquele tempo. Bouvier ofereceu uma carona para Reagan e ao longo do caminho eles começaram a conversar. O garoto tinha 19 anos, tinha perdido a mãe anos atrás e tinha ficado responsável de cuidar de seus irmãos menores. Obviamente, o rapaz não tinha tempo de estudar e sempre estava procurando emprego. Naquele dia, ele estava indo para uma entrevista e não tinha dinheiro nem para o ônibus. A história de Reagan tocou Bouvier. Ele imediatamente decidiu que precisava ajudar o jovem de alguma forma e lhe ofereceu um emprego, e com um salário muito maior do que o oferecido por aquele lugar para onde ele estava caminhando para fazer a entrevista. Ele concordou imediatamente. Bouvier decidiu contar a história na sua página no Facebook, não para se gabar, claro, mas simplesmente porque tinha o desejo de compartilhar o acontecido. O dono do restaurante muito provavelmente não poderia sequer imaginar como essa história iria viralizar. Afinal, quem se interessaria pela história de como um cara de 19 anos encontrou um emprego? Mas a história se tornou um fenômeno viral em poucos dias. Centenas de pessoas gostaram dela e a repostaram. O Bouvier ganhou uma fama inesperada, mas ele não ligou muito para isso. Aliás, a popularidade de seu empregador só beneficiou o jovem Jaqueline. A empresa de transporte deu um passe vitalício para ele e agora ele não precisa mais andar a pé. Às vezes, a vida de uma pessoa pode se transformar com uma única boa ação de um estranho, e às vezes, uma velha carta no sótão é suficiente para isso. Foi justamente isso que aconteceu com Tony Trapani, do estado do Michigan, nos Estados Unidos. O incidente levou a momentos de tristeza e também de dor. Tony, que na época tinha 81 anos, estava arrumando as coisas de sua esposa depois de sua morte. Entre cartões postais e cartas antigas, ele encontrou uma que chamou a atenção dele, pois estava destinada justamente ao Tony, mas ele nunca a tinha visto antes e certamente nunca a tinha lido. O homem abriu o envelope amarelado com o tempo e não conseguiu acreditar no que estava vendo. Era uma carta do seu primeiro amor, escrita em 1959. A esposa escondeu esse envelope de Tony por muitos anos. O conteúdo da carta era chocante. "Eu tenho um garotinho. Ele tem agora 5 anos de idade. O que estou tentando dizer, Tony, é que ele é seu filho. Ele nasceu no dia 14 de novembro de 1953. Mas por que a falecida esposa do Tony escondeu essa importante informação dele por tanto tempo? Bem, ela não podia ter filhos. Por muitos anos o casal tentou ter um bebê, mas seus esforços foram em vão. Talvez a mulher tivesse sofrido ao ler a carta com aquela notícia. Além disso, ela poderia ter medo de que Tony a deixasse pela mãe de seu filho. Tony foi atrás do filho o mais rápido que pôde. Na época, Samuel Childress já tinha 61 anos. Quando
perguntado como ele reagiu a esse reencontro, Trapani disse que se sentia como se tivesse acabado de se tornar pai. Todo esse tempo, a mãe do Samuel achou que Tony tinha recebido a carta, mas não queria saber do seu filho. Ela não tentou mais fazer contato e explicou a história para a criança. É verdade que isso não impediu o Samuel de fazer perguntas. Por exemplo, ele sempre perguntava à mãe como seu pai era, e a mãe sempre respondia: "Olhe no espelho". Somente em 2015, o filho e pai finalmente se conheceram. E embora tivessem passado tantos anos separados, Samuel e Tony conseguiram perdoar os culpados daquilo e simplesmente começaram de novo, como uma família, juntos. E isso é o mais importante. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.